Olá, galera! Hoje aulas de ondas, ok? Ondas. Na aula de onda de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma onda, certo? Bom, a representação geométrica de uma onda é uma função senoidal. Seria essa função aqui, ó, que a gente tem ponto de máxima, ponto de mínima, ponto de máxima, ponto de mínima, repetindo-se o tempo todo. O movimento ondulatório é um movimento repetitivo, que se baseia mais ou menos naquele movimento que a gente falou de harmônico simples, ok? Dá uma olhada no seguinte, gente, elementos de uma onda que a gente tem que perceber. Primeiro, a onda inicia aqui, ela vai até um ponto máximo, de altura máxima, que é a amplitude dessa onda, que a gente vai chamar esse ponto de máxima de crista da onda, certo? Volta ao seu ponto inicial e vai até um ponto máximo lá embaixo, que a gente vai chamar de vale dessa onda. A distância desse ponto neutro até o máximo aqui a gente vai chamar de amplitude da onda. A distância do neutro até o mínimo a gente também vai falar de amplitude da onda. Ou seja, essa distância e essa distância são as mesmas em módulo, ok? Só que para diferenciar a gente vai falar que isso aqui é positivo e isso aqui é negativo. Outro elemento importante que a gente tem que saber desse sistema é fazer a medida do comprimento dessa onda. Ou seja, analisar aonde que essa onda começa e até o ponto que ela passa a se repetir. Essa distância horizontal a gente chama de comprimento da onda. Para que serve isso? Para a gente poder medir a velocidade de propagação de uma onda. Velocidade de que mesmo, professor? Velocidade de propagação. Propagar é transferir de alguma forma energia sem que a fonte saia do lugar. Isso é propagar. É como se fosse fofoca. Quando eu transmito uma fofoca, uma notícia, eu não preciso que a fonte saia do lugar para que essa notícia se espalhe por todos os lados. É a mesma coisa aqui. A gente tem uma propagação de algo, a fonte é fixa num único ponto e a gente consegue propagar esse sistema transferindo essa energia para qualquer ponto que a gente pretenda, dependendo do tipo de onda, é claro. Gente, então a velocidade de uma onda é dada como V igual a lambda F. Frasezinha meio nojenta, mas vem lamber ferida, ok? Vem lamber ferida significa a velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a sua frequência. Se você lembrar, e se você assistiu às nossas aulas anteriores, você vai pensar que a frequência é o inverso do período. Então a velocidade da onda também pode ser o comprimento da onda dividido pelo período de propagação, certo? As ondas podem ser de dois tipos: ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar. Onda em uma corda, a nossa própria voz, ok? São ondas consideradas ondas mecânicas. Se a gente estivesse no vácuo, você não ouviria a minha voz. Entendeu a ideia? No vácuo a gente não tem propagação de ondas de voz. Por quê? Porque o que acontece para a gente transmitir a voz? A gente faz vibrar aqui as nossas pregas vocais, aonde passa uma quantidade de ar, uma coluna de ar, e dentro dessa caixa acústica ela é propagada. E essas partículas de ar, essas moléculazinhas, vão se propagando até chegar no ouvido das pessoas. Se não tivesse ar, não teria som. Beleza? Já as ondas eletromagnéticas, como por exemplo, ondas de rádio, televisão, a luz, a energia solar, a luminosidade, o calor, são ondas consideradas ondas eletromagnéticas, que elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. Então por isso que a energia e o calor solar chegam até a gente. Mas você sabia que a energia e o calor solar, por exemplo, ele provém de explosões nucleares no Sol? E por que o som dessa explosão não chega até a gente mesmo? Porque o som não se propaga no vácuo. E no espaço a gente tem consideravelmente vácuo. Então o som não vai chegar até a gente aqui. Beleza? Gente, as ondas transportam energia, porém não transportam matéria. Embora a matéria fique em movimento, ela não tem alteração da sua localização. Ou seja, a gente tem uma direção de movimentação dessa matéria, mas ela não se desloca no espaço. De modo então que a onda está transportando a energia através de um sistema, mas não consegue levar essa matéria de um sistema ao outro. Beleza? As ondas, gente, podem ser de dois tipos: longitudinais ou ondas transversais. As ondas longitudinais são aquelas ondas em que o movimento oscilatório e a direção de propagação são as mesmas.
Já as transversais, o movimento oscilatório e a direção de propagação são perpendiculares, ok? São transversais. Gente, as ondas também podem ser unidimensionais quando a onda se propaga em uma única dimensão, por exemplo, onda em cordas. Elas podem ser bidimensionais, como por exemplo, onda na superfície de um lago, ou elas podem ser tridimensionais, como a minha voz que chega até você. Beleza? Gente, esse é o estudo inicial para a gente começar a compreender esse sistema de ondulatória. Acompanhe os nossos demais vídeos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se você gostou desse vídeo, se você quer aulas de outros assuntos, fale com a gente. Estamos aqui para bater um papo com você porque a gente está junto nessa. Vem com a gente, vem ser sucesso!